fazer contato com o médico infectologista, deputado federal pelo PT de São Paulo e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia, Padilha. Bom dia, Glauco. Feliz ano novo. Prazer poder conversar com aqueles que nos acompanham. Feliz ano novo também, Padilha. Nós tivemos agora uma entrevista da Maria Tereza Cruz com Guilherme Werneck, vice-presidente da Abrasco, em que o tema foi vacinação. E ontem, nessa área, tivemos uma novidade, que o fabricante contratado para produzir 1 bilhão de doses da vacina de Oxford para países em desenvolvimento diz que o governo indiano não vai permitir a exportação de imunizante produzida no país asiático, sendo que no mês passado o governo federal encomendou 2 milhões de doses que seriam produzidas ali. Padilha, o que isso atrapalha no planejamento já, digamos assim, para ser generosos, precário do Brasil em relação à vacinação? Como que isso pode interferir no início da vacinação aqui no Brasil? Ô Glauco, é muito importante que todo mundo tenha consciência de que não existe nada mais decisivo para que a gente possa controlar o crescimento de casos, o aumento do número de mortes. Hoje 100%, 2 hospitais municipais de São Paulo estão 100% lotados pela Covid-19. Não tem nada mais importante para controlar a pandemia e ajudar a recuperação econômica que garantimos um plano de vacinação para todas e todos. Não adianta uma pessoa pagar para se vacinar individualmente se o entorno dela não está vacinado, se as pessoas que têm maior risco não estejam com vacina garantida, aquelas pessoas que acabam tendo maior risco de ir para os hospitais, de pressionar os hospitais, pressionar os trabalhadores da saúde, infectar trabalhadores da saúde, não estejam vacinados. Como você disse, o plano do governo federal é precário. Eu diria mais ainda, viu, Glauco? Cada vez mais vai ficando evidente que a decisão do Bolsonaro é não fazer um plano de vacinação para todos e todas, não fazer uma vacinação ampla, trabalhar apenas com um montante de doses que a Fundação Oswaldo Cruz, de forma muito correta, vem conseguindo fazer uma parceria para produzir no Brasil, mas a quantidade que ela vai fazer sozinha está aquém da necessidade do nosso país. E Bolsonaro, mais uma vez, está disposto a se submeter à pressão do andar de cima, daqueles que acham que saúde tem que ser conquistada com dinheiro, quem pode pagar pode passar na frente, e parece querer permitir que as clínicas privadas possam começar a vacinação antes, inclusive, do que a vacinação do Sistema Único de Saúde. O que acontece da decisão da Índia? É uma decisão correta para proteger o seu povo. A Índia, Glauco, tem dentro do território dela, a Índia, a China tem as maiores fábricas produtoras de vacina do mundo. Inclusive a vacina da AstraZeneca, com parceria com a Fiocruz, tem insumos que vêm da China, tem possibilidade de vacinas completas que vêm da Índia. Então a Índia, nesse momento, estabeleceu o seguinte: eu não estou tendo vacina para vacinar meu povo aqui na Índia. As pessoas que trabalham nessa fábrica não estão tendo vacina garantida. Eu vou permitir que uma indústria possa vender, exportar e ganhar dinheiro com isso? Não, tomou a decisão também de ampliar, em primeiro lugar, o seu programa de vacinação na Índia. Isso só reforça, Glauco, para o Brasil ter um plano de vacinação para todos e todas. O governo Bolsonaro tem que assumir a coordenação e incorporar todos os tipos de vacina que se mostram eficazes e seguras para o plano brasileiro. A Argentina, Chile, México já começaram o seu plano de vacinação com mais de um tipo de vacina, vacina da Pfizer, a vacina da Sputnik V, e o governo federal continua tendo uma postura de não querer, na prática, incorporar essas vacinas aqui no Brasil. Agora, Padilha, quando se fala na questão do acesso das vacinas, a gente tem também outra vacina que foi aprovada na Índia para uso emergencial, a Covaxin, e uma comitiva de representantes de clínicas particulares do Brasil foi até o país para negociar a compra de 5 milhões de doses. Se isso virar rotina, existe um risco, na verdade, sendo que os imunizantes eles são escassos, a demanda é muito grande. Existe um risco de acabar faltando vacina para a rede pública brasileira, Padilha? Glauco, já não tem vacina, né? Nós estamos assistindo uma situação gravíssima, que é o Brasil, que sempre foi um campeão mundial de vacinação,
ser um país que não começou seu programa de vacinação ainda. A Europa inteira já começou a vacinar sua população. Aqui na América do Sul, Argentina, Bolívia, Chile já começaram o seu programa de vacinação. O México começou, Costa Rica começou, Cuba já está vacinando, inclusive com a vacina própria, fazendo a avaliação dos seus resultados. Já não tem vacina no Programa Nacional de Imunização do governo federal, porque ele se nega a incorporar essas vacinas. Para você ter uma ideia, Glauco, eu, como deputado federal, consegui aprovar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nós votamos no final do ano passado, uma obrigação que o governo federal reservasse recursos para garantir vacinação para todos esse ano. O que o Bolsonaro fez agora no final do ano? Vetou essa emenda que havíamos aprovado. Como vetou também a regra de que não pode ter contingenciamento, não pode ter corte de recursos na área da saúde e da educação no ano de 2021. Então, nós já o Brasil não está conseguindo, por conta da inação do governo Bolsonaro, em garantir um plano de vacinação que comece no momento adequado. Deveria começar em dezembro. Imagina se aquilo que está sendo produzido de vacinas seja capturado por clínicas privadas, para que só possa ter acesso àquela vacina quem pode pagar por ela. Imagina se acontece uma coisa como essa no Brasil. Nós vamos ter uma situação não só de não garantia de vacinação para todo o sistema de saúde, mas das pessoas furando a fila, pessoas que se vacinando primeiro daqueles que, de fato, precisam ser os primeiros a serem vacinados para que a gente possa controlar a pandemia. É uma situação absurda, Glauco, que a gente não vivia no Brasil. Sempre teve clínica privada de vacina no Brasil, mas como o nosso Programa Nacional de Vacinação cada vez mais incorporava novas vacinas, inclusive a maior parte das pessoas vacinavam pelo SUS. Eu queria relembrar aqui, Glauco, que em 2013 eu era ministro da Saúde, tinha uma vacina que tinha começado naquele momento, que era a vacina contra o câncer de colo de útero, que as clínicas privadas foram lá e compraram primeiro. Custava R$ 1.200 para vacinar. O que a gente fez naquele momento? Tinha acabado de surgir a vacina, fizemos todo o processo de incorporação dela no Sistema Único de Saúde, começamos o programa de vacinação já em 2014 da vacina contra o câncer do colo de útero. Ou seja, nós estamos vivendo duas situações muito graves. Primeiro, o desmonte do programa público de vacinação pelo governo Bolsonaro, e segundo, alguns tentando furar a fila, passar na frente, ir lá na fonte da produção, tentando passar na frente, adquirir para clínicas privadas aquele que tem que estar em programas públicos de vacinação por todo mundo. Agora, Padilha, você mencionou os vetos do presidente Jair Bolsonaro na lei orçamentária de 2021. E a gente sabe que vão ser necessários aí muito mais recursos para o SUS, porque além da organização da campanha da vacinação, temos aí procedimentos, operações que foram represadas no ano de 2020 justamente por conta da pandemia. Também aí teremos, infelizmente, pessoas continuando a adoecer pela Covid-19 e aquelas que vão precisar de tratamento por conta das sequelas da doença. Como que está no âmbito do Legislativo essa luta por mais recursos para o SUS em 2021, Padilha? Glauco, a gente tinha ganho uma batalha, que foi em dezembro, na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, só para todo mundo que nos acompanha entender. Você faz duas votações. Primeiro você faz uma votação de quais serão as regras gerais do orçamento de 2021, do orçamento do próximo ano, que é a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Depois, com essas regras aprovadas, você faz uma outra votação, que é a votação do orçamento. Quanto que vai de dinheiro para cada uma daquelas ações que você estabeleceu as regras antes. Então, em dezembro, nós ganhamos uma batalha importante. Inclusive, foi uma emenda que eu apresentei, que estabelecia como uma obrigação que o governo federal, na lei orçamentária, no orçamento, reservasse recursos para garantir a vacinação para todas e todos. Além disso, aprovamos uma regra também que impedia que o governo federal, no orçamento de 2021, viesse a cortar recursos da saúde, da educação e da assistência social, que envolve as transferências de renda, auxílio emergencial, Bolsa Família e assim vai. O que Bolsonaro fez agora no final do ano, na calada da noite? Vetou essas regras que nós estabelecemos. A primeira coisa que o Congresso tem que fazer, retomando as sessões do Congresso, derrubarmos o veto do Bolsonaro, ou seja, juntar todos
a maioria na Câmara e no Senado para derrubar o veto, como nós derrubamos no ano passado outros vetos. Bolsonaro tinha vetado, por exemplo, a lei de proteção aos povos indígenas, a lei de uso obrigatório de máscaras, assim vai. E, além disso, na votação do orçamento, né, vai ter uma outra votação em fevereiro e março do orçamento de 2021, garantir na área da saúde aquilo que o Conselho Nacional de Saúde tem definido, chamado do piso emergencial da saúde. O que é isso, Glauco? O Bolsonaro quer retirar 22% do orçamento atual do Ministério da Saúde para 2021. A proposta que ele mandou de orçamento para o Congresso Nacional retira 35 bilhões de reais da saúde. Porque ele fazia aquele discurso, a pandemia acabou, não precisa mais de recursos da saúde. E nós estamos defendendo que não, que a gente mantenha pelo menos o mesmo recurso que a saúde teve esse ano, o chamado piso emergencial da saúde. Esse embate vai acontecer na votação do orçamento que nós teremos aí em fevereiro, quando volta as sessões do Congresso Nacional. E Padilha, ontem nós tivemos a confirmação pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, após a análise de amostras do Instituto Adolfo Lutz, a confirmação de 2 casos no estado da variante do novo coronavírus, né? A mesma variante que foi detectada no Reino Unido e que inclusive contribuiu para que a doença se espalhasse novamente, o contágio aumentasse e fosse decretado um novo lockdown no país. Qual a importância da detecção disso? O que já se sabe sobre essa nova variante, Padilha, e o que o governo deve tomar em termos de medida diante desse fato? Glauco, os dados que vêm do Reino Unido têm mostrado o quê? Que essa variante ela tem uma capacidade maior de replicação, de transmissão de uma pessoa para outra. Acontece com a Covid-19, né, com o SARS-CoV-2, aquilo que a população está acostumada já a ver, por exemplo, com o vírus da gripe, H1N1, os influenza, parainfluenza, que a cada ano surge uma cepa nova, tem características diferentes, e essa é uma preocupação de fato que nós temos. Essa variante ela não mostrou que ela é mais grave, ou seja, ela não tem provocado mais internações, mais mortes. Felizmente, ela não é uma variante mais grave. Ela também não se mostrou que ela não é resistente à proteção dada pela vacina, né? O Reino Unido já começou seu programa de vacinação desde dezembro. Tem gente que já tomou a segunda dose da vacina no Reino Unido. Então, a vacina, né, tanto a vacina da Pfizer quanto a vacina da AstraZeneca, que está sendo utilizada já no Reino Unido, estão conseguindo proteger contra essa variante. Então essa informação é importante, mas ela reforça a necessidade das pessoas manterem a proteção, o uso de máscara, a lavagem das mãos, o distanciamento físico, reforça aquelas medidas que nós falamos agora de final de ano. Não é momento de aglomeração, não é momento de sair para festa. Respeite, né, não só a você, o seu corpo, mas a quem você ama, com quem você convive. Proteja os seus pais, seus avós, as pessoas com quem você convive permanentemente, porque nós temos no Brasil uma variante que circula mais rápido ainda. Não à toa, nós já temos aí 2 hospitais municipais aqui em São Paulo 100% lotados por Covid-19. Recebi informações ontem, por exemplo, de Fortaleza, que o nível de casos que chegam nas UPAs 24 horas de Fortaleza já é maior, inclusive, do que foi no pico da pandemia. Estava conversando com um colega médico, o que era vereador em Campinas, Pedro Tourinho, que voltou a atender permanentemente como médico desde ontem. Ele falou já do primeiro dia de atendimento dele, mais de 40 casos suspeitos da Covid-19, ou seja, essa variante está circulando de fato no nosso país, né? Não à toa a gente tem história já de pessoas reinfectadas, né? Pessoas que estão tendo a sua segunda infecção no Covid-19. Então aquela história, já tive Covid uma vez, estou livre da infecção, não é verdade, né? Muitas pessoas estão sendo reinfectadas. Então só reforça, de um lado, as medidas que cada um pode tomar de cuidado, de proteção, de higienização, do distanciamento físico, né? Todas as preocupações que todo mundo tem que ter, e só reforça a obrigação do governo federal de parar, de interromper o avanço de um plano de vacinação. Para você ter uma ideia, Glauco, teve uma outra batalha que nós ganhamos no final do ano na Câmara dos Deputados. Eu, inclusive, coordenei toda a atuação
na elaboração dessa medida provisória, que foi termos aprovado na Câmara, na medida provisória, nas últimas sessões de dezembro, a obrigação que o governo federal tem que ter vacina para todos, a obrigação da Anvisa, em 5 dias da autorização emergencial das vacinas que tenham sido aprovadas na Argentina, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Agência Europeia, na China, ou seja, se isso já estivesse valendo, a Anvisa teria 5 dias para autorizar várias vacinas que estão sendo utilizadas no mundo inteiro, para que o Brasil pudesse começar o mais rápido possível o plano de vacinação. Isso está dependendo da votação no Senado agora, é importante que o Senado possa fazer uma sessão extraordinária ainda no mês de janeiro, e vamos ter que ficar de olho para o Bolsonaro não vetar de novo. Agora, por falar no presidente Jair Bolsonaro, há pouco aqui a gente vê, inclusive, que ainda está ali nos trending topics do Twitter, o termo ivermectina. Isso muito por conta de um tweet do presidente Jair Bolsonaro publicado há 2 horas, fazendo ali, colocando uma tabela da OMS com o número de óbitos e casos de países africanos e dizendo: no programa, a distribuição em massa da ivermectina pode ser responsável pela baixa mortalidade da Covid-19 nesses países, fazendo referência aqui aos países da África. Como que você vê o presidente mais uma vez aludindo a um medicamento que não tem comprovação científica no combate à Covid-19, um valor real, como se isso fosse resolver ou ajudar a resolver essa questão tão grave que é a pandemia, Padilha? Glauco, primeiro é uma mentira dupla, né? Uma dupla fake news, é o combo fake news, né? Primeiro que não existe programa de distribuição em massa de ivermectina na África, nos países da África, isso é uma mentira. E segundo que os dados que estão sendo colhidos na África não tem qualquer relação com o uso, com a possibilidade de medicações como essa poderem ter redução. Inclusive vários dos seguidores, inúmeros seguidores dessa ideia de Bolsonaro, inclusive infelizmente colegas médicos que fizeram uso dessa medicação de forma inclusive profilática, iam tomando uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, tiveram Covid-19, vários deles tiveram situações graves da Covid-19, foram para a UTI, infelizmente vários deles morreram. Recebi a notícia ontem, inclusive, de uma liderança religiosa que assumiu esse discurso do bolsonarismo, fazia discurso do uso da ivermectina e que infelizmente morreu. Acho que são mais de 200 mil mortes no Brasil para comprovar que qualquer ideia de tratamento precoce ou tratamento profilático não surtiu efeito, infelizmente não teve o efeito esperado. Eu fui um dos que mais torci quando começou lá nos primeiros meses da pandemia, quando começaram as primeiras avaliações sobre o possível impacto da cloroquina, da própria ivermectina. Eu fui um dos que mais torci para que desse certo. Infelizmente não deu certo. As evidências científicas mostraram que não só não tem efeito nenhum, seja para prevenir a Covid-19, seja para reduzir risco de mortes, ou seja, para tratar depois de infectado, não tiver efeito nenhum. Pelo contrário, no caso da cloroquina, inclusive, dependendo da associação, dependendo da dose, teve impacto negativo, risco de morte, eventos adversos graves, né? O que nós temos hoje, de fato, é a vacina. Bolsonaro tem vários dados no mundo, a Organização Mundial da Saúde já, inclusive, aprovou autorizações emergenciais do uso das vacinas. Tem várias evidências que as vacinas, sim, podem ter um impacto muito importante na redução da transmissão. Então, o Bolsonaro devia se ater àquilo que já tem de dados reais, concretos, e se mexer. O governo brasileiro está passando vergonha. Glauco, a pandemia H1N1, a última grande pandemia que nós tivemos, eu era ministro do presidente Lula na época, o Brasil em 3 meses vacinou 80 milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas em 6 meses. 2010, o Brasil foi o país que mais vacinou contra H1N1 em sistema público no mundo inteiro. E os ganhos tecnológicos daquela enfrentamento à pandemia da H1N1, Glauco, na época, quando nós usamos a força do poder do Ministério da Saúde, da compra governamental, para exigir a transferência de tecnologia de empresas internacionais para o Instituto Butantan, aqueles ganhos tecnológicos são os que permitem hoje que o Instituto Butantan possa produzir uma vacina
contra a Covid-19. A planta industrial, a plataforma industrial de produção, foi adquirida naquela época, como também o que permite a Fiocruz hoje de poder produzir uma vacina, está produzindo, estamos na expectativa aí dos resultados finais, também é fruto de parcerias de biotecnologia do Brasil com Cuba na época. Então, o Brasil tem tudo para ser o país que mais vacine de novo. O que não pode é o Bolsonaro ficar vetando leis que nós aprovamos no Congresso Nacional, interrompendo a tramitação, a velocidade de tramitação de medidas provisórias que nós aprovamos no Congresso Nacional, assistindo o Brasil ficar para trás, inclusive de países vizinhos como Argentina, Chile, México, Costa Rica, Cuba, aqui, para citar os da América Latina, né, e ficar falando de fake news por aí, divulgando notícias que, inclusive, seguidores dele que acreditaram nisso, infelizmente, perderam a vida. Agora, como você citou também, Padilha, há profissionais de saúde que adotam a mesma postura do presidente, médicos que gravam vídeos que acabam viralizando, defendendo o uso de ivermectina, de hidroxicloroquina, também que fazem isso nas suas consultas, inclusive. E nós sabemos que esses profissionais têm uma posição de autoridade em relação a seus pacientes, ao público de uma forma geral. Também não falta algum tipo de atitude, de ação por parte dos conselhos e de outras entidades em relação à conduta desses profissionais? É assustador isso, Glauco. É de fato assustador. Nós estamos assistindo uma certa passividade por parte de entidades que tinham responsabilidade na regulação profissional. É um absurdo. Assim, quem se posiciona contra isso, Glauco, inclusive passa a ser perseguido. A Sociedade Brasileira de Infectologia, quero me solidarizar aqui a essa sociedade que une os infectologistas brasileiros, tem tomado posições muito firmes desde o começo de orientação à população, orientação às medicações que de fato têm evidência, orientação sobre os eventos adversos, posicionamento em relação à importância do distanciamento físico, ao cuidado e proteção aos trabalhadores, a importância do uso das máscaras, e passou a ser perseguida por membros do Ministério Público, que passaram a questionar os posicionamentos da Sociedade Brasileira de Infectologia como se fossem, como se os membros do Ministério Público fossem habilitados do ponto de vista técnico e científico para ter posicionamento sobre isso. Eu mesmo, Glauco, estou sendo perseguido por conselheiros do Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo por conta das minhas posições contrárias à política de saúde mental do governo Bolsonaro. Abriram um processo ético contra mim, por conta do meu posicionamento político enquanto parlamentar em relação as propostas do governo Bolsonaro em relação à saúde mental. Estou tendo que responder a um processo ético. A Câmara dos Deputados, inclusive, entrou no STF para suspender esse processo, porque estão questionando o papel da imunidade parlamentar. Então, de fato, é uma passividade que impressiona e que tem um custo caro, tem um custo bastante caro, né? Começa a abrir tribunas, espaços para defesa inclusive de prática de charlatanismo, muitas vezes, né? De venda de soluções quase milagrosas que não tem embasamento científico qualquer. Então preocupa muito, sim, uma certa passividade dos órgãos de regulação profissional, que tem um papel muito importante de defender a vida nesse momento. Padilha, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, ainda mais nesse cenário em que o combate à desinformação em relação à Covid-19 é tão fundamental. Muito obrigado. Que agradeço, Glauco, e fico aqui à disposição de vocês. Precisamos estar atentos aí. Cada dia está sendo decisivo para que o Brasil possa ter um plano de vacinação para todos e todas. Conversamos aqui com o médico infectologista, deputado federal pelo PT de São Paulo e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.